Pessoal, uma notícia que teve grande repercussão na noite de ontem foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de liberar coronéis que estavam presos por causa do 8 de janeiro. Depois de quase um ano, mais de um ano, né, da situação que envolve o 8 de janeiro, ainda grande repercussão com isso. Matéria da Jovem Pan News: Moraes determina a soltura de coronéis acusados de omissão no 8 de janeiro. Mas vamos lá, presta atenção que isso aqui ainda tem alguns pontos obscuros nessa situação aqui. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura provisória dos coronéis da PMDF, Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa e Marcelo Casimiro, acusados de omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Eles estavam detidos desde 18 de agosto de 2023. A decisão inclui medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do Distrito Federal e recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana. Além disso, Moraes determinou a proibição de sair do país, a suspensão do porte de arma de fogo e a proibição de comunicação com outros envolvidos nos atos. Em fevereiro, a PMDF transferiu Vieira e Rosa para a reserva remunerada, recebendo cerca de 18 mil por mês. A defesa dos coronéis destacaram a individualização das condutas e a necessidade de liberdade provisória. É indiscutível que a gente entre no assunto 8 de janeiro e prisão dos responsáveis por omissão sem se questionar, e a omissão do governo federal. É indiscutível que a gente entre nesse assunto aqui e não questione. E o general G. Dias, que foi filmado lá dentro, dando água para manifestantes. Se fosse algum desses coronéis, como é que seria a situação? Então, assim, muito que a CPI do 8 de janeiro nos mostrou foi simplesmente ignorado pela Justiça, foi simplesmente ignorado por quem tem autoridade judicante, ou seja, quem tinha responsabilidade de julgar isso. As câmeras de segurança do Ministério da Justiça que foram apagadas, não importa? Cadê a IP da máquina que redigiu a minuta de intervenção federal, que levou minutos para ser feita, que Lula tomou uma decisão de última hora de ir para Araraquara. Então, assim, são tantos pontos soltos, mas o principal, e para mim, uma das maiores injustiças que podem ser demonstradas facilmente, e aqui eu estou falando como advogado, o Coronel Naime. O Coronel Naime estava afastado por algo que era direito dele. O próprio Alexandre de Moraes estava na Europa no dia do 8 de janeiro. Por que o coronel não poderia estar afastado? O Coronel Naime estava afastado, foi convocado, saiu das suas férias, voltou, não era responsabilidade dele fazer a defesa naqueles dias, foi para a porta da Praça dos Três Poderes, entrou em confronto com manifestantes, prendeu manifestantes, foi preso, filmagens mostraram isso, fotos mostraram isso, deu entrada no hospital ferido, e até hoje está preso. Até hoje está preso. E não faz parte dessa leva de coronéis que foram liberados aqui. Sabe, então assim, são tantas pontas soltas que a sociedade brasileira quer respostas. A sociedade brasileira busca por respostas. Respostas essas que eu acredito que a sociedade não terá tão cedo. Afinal, não é interessante que a sociedade tenha essa resposta. Agora, quem não acha interessante, aí já é uma outra história, né? Quer ver outro ponto aqui de questionamento jurídico sobre os fatos? Lembra que a gente falou ontem sobre o caso do Felipe Martins. E aqui, mais uma vez, fazendo uma análise jurídica para vocês. A prisão é a última instância, ou seja, quando você tem provas suficientes, e aqui a gente está falando de prisão cautelar, de que ou esse cidadão vai se evadir do país, que tem chance dele fugir, ou que ele vai atrapalhar a instrução penal. Quando você tem prova robusta, que não pode ser questionada sobre esse assunto, aí sim
Aí sim, você pode determinar a prisão. Olha, o cara tentou fugir, ele foi pego justamente na fronteira do Paraguai com o Brasil, tentando fugir, passar a fronteira. Aí nós temos aqui uma chance de fuga, né? Agora, o Felipe Martins teve uma matéria de jornal que dizia que o Felipe Martins estaria no voo com o Bolsonaro. Teve uma lista no computador do Mauro Cid que foi apreendido dizendo quem seriam as possíveis pessoas que estariam no voo com o Bolsonaro, mas nada mais. Então caberia a Polícia Federal, antes de solicitar a prisão, mostrar o seguinte: olha, tá aqui, ó, nós temos provas, ele foi, tá? Ele foi, deu entrada, deu registro lá, ele foi mesmo. Então, é certeza? É. Então quer dizer que ele pode fugir a hora que ele bem entender? É. Tem um risco de fuga dele? Tem. Mas o cara estava em Curitiba. Não tem o menor risco de fuga dele. E olha só. O Ministério, a PGR, né, Procuradoria-Geral da República, entendeu que as provas eram frágeis. Pediu para que a Latam explicitasse aqui se ele pegou o voo no dia 30 de Brasília para Curitiba. Se ele pegou esse voo nesse dia, não tem como ele estar nos Estados Unidos. Ofício da Latam confirma que Felipe Martins não saiu do Brasil. Empresa aérea informou ao STF que o ex-assessor viajou para Curitiba quando sua prisão foi decretada por ter ido aos Estados Unidos. Ou seja, um erro judiciário gritante. E aí o grande problema é que a determinação foi feita sem o pedido expresso da PGE, que foi contrário. Falou, as provas são frágeis. As provas são frágeis. Então, assim, a preocupação é grande. Para quem não conhece o Felipe Martins, era o assessor do Bolsonaro. O Marco Antônio Costa, que é jornalista, ele escreveu o seguinte, ainda juntou aqui, né, o ofício da Latam aqui, explicitando que o Felipe Martins estava no Brasil. Agora, o ofício da Latam confirma que Felipe Martins não saiu do Brasil. A empresa aérea informou ao STF que o ex-assessor viajou para Curitiba quando sua prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por ter ido para os Estados Unidos. E agora, a grande questão é, há um prejuízo moral, um prejuízo à honra, à liberdade do Felipe Martins aqui, porque ele foi preso com um argumento frágil e inexistente. A quem ele pode recorrer para pedir uma indenização moral ou para pedir aí um ressarcimento monetário, para pedir que a justiça seja feita? Ao próprio STF que determinou a prisão? Então, assim, eu defendo abertamente que o STF seja única e exclusivamente uma corte constitucional para julgar questões constitucionais. Que todas as ações criminais saiam do STF. Tá? Por que eu defendo isso? Eu defendo uma PEC que modifique isso. Porque a coisa vira bagunça e vocês estão percebendo isso agora, o quanto que há falhas ainda no sistema jurídico brasileiro. Vamos lá. Outra questão, Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que está articulando uma campanha de oposição em ano eleitoral, não pode falar com o líder do seu partido por decisão do judiciário, se tornou inelegível por decisão do judiciário, diga-se de passagem, decisões muito frágeis, e assim, tá fazendo o que pode. Nunes almoça com Bolsonaro e fecha aliança para derrotar PT e Boulos. Nunes, Bolsonaro e os demais presentes almoçaram feijoada em meio aos debates sobre a aliança para a eleição deste ano. O que está acontecendo? O Boulos está começando a entrar no modo desespero assim com o Lula, ou seja, arrumou um padrinho muito ruim, que é o Lula, né? O Boulos, na verdade, ele estagnou. E o Nunes vem crescendo cada vez mais. Ou seja, quanto mais... Porque assim, ó, entendam, a eleição de São Paulo, que é muito comentada, ela é o terceiro turno das eleições presidenciais. Porque nós temos o Boulos, que não é um petista, mas vamos dizer assim, é o poste do Lula, vamos dizer assim. O Nunes, que não é um bolsonarista, mas que é o poste do Bolsonaro. Ponto. Ou seja, são pessoas que não são
vinculadas diretamente aos dois candidatos, mas que agora são os pupilos desses candidatos. Então, é para demonstrar que, Lula, até pela idade, a grande possibilidade dele não ser o candidato em 2026. Bolsonaro, pela inelegibilidade, a grande possibilidade dele não ser o candidato em 2026. E aí, é quem tem mais poder de indicar. Esse é o resultado. E aí, quem tem mais poder de indicar? O Bolsonaro vem ganhando. A partir do momento que o Lula já fechou com o Boulos, ele está estagnado naquela margem ali, não mudou. Já a partir do momento que o Bolsonaro ficou naquele flerte entre Nunes e Ricardo Salles, até que o Bolsonaro fechou, não, é o Nunes mesmo. E o Tarcísio chegou até o Nunes. E a turma chegou até o Nunes começa a subir. E aí, o Boulos entra no modo desespero, porque ele vê que o padrinho que ele arrumou, que é o Lula, não é tão bom assim, né? Não é tão bom assim. Vamos lá. Outro assunto que a gente precisa discutir aqui do Correio Brasiliense. Qual é o maior problema do brasileiro atualmente? Qual é a maior crítica e queixa? Segurança pública. Então, vamos lá, né? Mais uma leva, né? E aqui é a OAB pira, fica feliz da vida. Justiça libera mais 1,8 mil presos para o segundo saidão do ano, da Páscoa. Mais de 1,8 mil presos, só do Distrito Federal, tá? Foram liberados para a segunda saída temporária do ano, nessa quinta-feira. O benefício é concedido pela Vara de Execuções Penais aos detentos que cumprem um regime semiaberto no Complexo Penitenciário da Papuda, no Centro de Progressão Penitenciária e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que foram liberados 1.808 custodiados, incluindo 47 mulheres. Os presos deverão retornar às respectivas unidades prisionais na segunda-feira. Confia que vai voltar tudo, tá? Não tenham dúvidas que vai voltar tudo. Vai estar tudo aí, tá? Sei. Vamos lá. Outra matéria que está dando uma repercussão pesada é uma matéria do Conexão Política, citando a Rede Globo, que virou um puxadinho do PT. A cobertura jornalística do Grupo Globo voltou a ser alvo de críticas nesta quinta durante a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, em solo brasileiro. Enquanto reportava os detalhes do encontro entre Macron e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a Globo News foi criticada por uma abordagem que foi descrita como tendenciosa e excessivamente favorável. Os jornalistas da emissora foram acusados de apresentar encontro de maneira acrítica, tratando as reuniões entre os líderes como conversas informais, repletas de risadas e memes nos bastidores, sem fazer críticas ou questionamentos relevantes. A jornalista Daniela Lima, em sua narração, destacou o clima amigável, chegando a mencionar a presença da primeira-dama, a Janja. Olha só o nível do jornalismo da Globo aqui. Dá uma olhada. Do Emmanuel Macron e do Lula no norte. Sabe o que eu fiz? Adivinha, Marina Francischini? Eu só não tenho 2 celulares, senão a gente tinha registrado. Passei o meu telefone para a Janja, que mostrou para o Lula e para o Emmanuel Macron o wedding, happy wedding, os memes, aquele vídeo com fundo de música. O Macron se divertiu horrores, o Lula ficou meio, meu Deus do céu, o Macron batendo na perninha do Lula e a Janja me devolveu o telefone e falou, é só love. Nossa, batidor real. Muito bom. Trazendo tudo pra real. O Lula meio sem graça, mas o Macron gostou da brincadeira. O Macron não se aguentava, ele morreu de rir. Acho que ele identificou rapidamente a música, porque ele é um tanto quanto mais jovem, né? E ali se acabou, batia na perna do Lula. Sabe quando você tá rindo de uma piada que o amigo fez, que você fica, nossa, nossa. E a Janja também mortos. Pois é, pessoal. Vocês conseguem perceber aí o jornalismo profissional como ele é. Então, só para constar, eu sou advogado, eu sou filósofo, sou mestre em comércio internacional, mas não sou jornalista. Eu nunca chegaria aos pés da competência, da responsabilidade e da seriedade dessas moças ao fazer uma cobertura de um evento como o do Lula e do Macron. Então, eu nunca ficaria com uma Rede Globo aqui, né? O que é seu posicionamento sobre isso, tá bom? Tá bom, pessoal, obrigado. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês.
Fiquem ligadinhos, daqui a pouco a gente volta com mais um editorial. Abraço.